Bom, tudo pronto aqui para a gente começar. Vamos iniciar então. Hoje é dia 19 de outubro de 2021. 19 de outubro de 2021. Estamos iniciando a primeira aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Lembrando que, em função da pandemia pelo Covid-19, o calendário de aulas do Cefores acabou ficando atrasado. Então, essa nossa primeira aula de hoje, da disciplina de Banco de Dados 2, é referente ao segundo semestre de 2021. Então, o que normalmente estaríamos iniciando no mês de agosto, estamos iniciando hoje. Então, essa aula é referente ao segundo semestre de 2021. Esse semestre que está iniciando esta semana, ele vai até o mês de março de 2022. Bom, dito isso, vamos entender agora o que faremos nessa disciplina. Eu imagino que todos vocês já fizeram a disciplina de Banco de Dados 1. Na disciplina de Banco de Dados 1, o objetivo é aprender a projetar bancos de dados e, a partir do projeto pronto, fazer a implementação prática deste projeto usando um software de banco de dados. Fizemos isso dezenas de vezes, usamos para fazer o projeto de banco de dados o MySQL Workbench, e para a implementação desses nossos projetos, usamos uma conta em um data. Boa tarde, professor. Desculpa o atraso. Falou, Iago. Boa tarde. E a implementação desses projetos foram feitas usando-se o PHPMyAdmin em uma conta de um data center. Neste data center que nós utilizamos, tem um servidor com o software de banco de dados MariaDB. Como eu expliquei na disciplina de Banco de Dados 1, o MariaDB é irmão gêmeo do MySQL, é do mesmo criador. Então, essa foi a ferramenta que nós utilizamos. Então, está aqui, ó, tipo de servidor, MariaDB. Então, essa foi a ferramenta que nós usamos. E vocês estão vendo aqui que eu já apaguei todos os bancos de dados que eu tinha aqui, porque fizemos dezenas na disciplina de Banco de Dados 1. E até para facilitar aqui, eu preferi apagar todos esses bancos que eu tinha. Nós ainda vamos usar também um pouco dessas ferramentas que nós usamos na disciplina de Banco de Dados 1. Nós vamos usar para começar aqui na disciplina de Banco de Dados 2. Eu só queria lembrar, antes da gente começar efetivamente, lembrar que vocês, por favor, fiquem muito à vontade para me interromper. Sempre que tiver uma dúvida, pode ligar o microfone, pode levantar a mão, pode postar no chat. Fique à vontade aí para
colocar a sua dúvida da forma que achar melhor. Professor, Sim? o que vai ser trabalhado no banco de dados 2? Eu não sei se o senhor já falou, que eu perdi um pouco no início da aula. Vou explicar agora, Gisele, só um segundo. Certinho. Chegar lá. Na medida do possível aqui, eu consigo ver, se você levantar a mão, consigo ver o chat também. Mas se porventura você levantou a mão, postou no chat aí e eu não vi, você pode ficar à vontade. Aí, abre o microfone e faz a sua pergunta, conta uma piada, fica à vontade aí, pessoal. O importante é participar e não deixar a sua dúvida passar. Bom, então, retomando, nós usamos o Workbank para implementação dos projetos. Lembrando que o Workbank é só a ferramenta para desenhar o projeto, que a parte mais nobre dessa tarefa não é a utilização do Workbank. A parte mais nobre dessa tarefa é entender as necessidades do futuro software ou entender as necessidades do futuro aplicativo e transformar isso num projeto de banco de dados que vai dar a esse aplicativo ou sistema a condição de ter todas as informações necessárias, ocupando o menor espaço possível em disco. Bom, e agora, na disciplina de Banco de Dados 2, nós vamos dar um passo à frente. Já sabemos projetar e criar o banco de dados. Na disciplina de Banco de Dados 1, que nós já fizemos, além de criar, projetar o banco de dados, nós aprendemos a criar, a implementar esse banco de dados na prática e mais, aprendemos a inserir as informações dentro desse banco de dados, nós entendemos o que significa aqueles relacionamentos que tem no projeto de banco de dados, nós falamos da integridade referencial, que mantém a qualidade das informações armazenadas dentro do banco de dados. Tudo isso a gente já estudou em Banco de Dados 1. E se alguém tiver aí alguma dúvida, quiser dar uma revisadinha, nós temos lá a playlist da disciplina no YouTube. Se achar conveniente, pode voltar lá e assistir alguma das aulas que nós fizemos. Bom, então se eu já sei projetar, já sei criar o banco de dados e já sei colocar as informações dentro do banco de dados, o próximo passo, que é o que nós faremos nessa disciplina de Banco de Dados 2, é aprender a usar esse banco de dados. E aí, dentre as quatro principais operações que nós podemos fazer em um banco de dados, nós já aprendemos uma delas na disciplina de Banco de Dados 1, que é inserir informações. Na disciplina de Banco de Dados 1, nós aprendemos a inserir os dados. Falta o que, então? Falta a gente aprender a excluir os dados, falta a gente aprender a alterar os dados e falta a gente aprender o principal, que é consultar os dados que estão armazenados dentro de um banco de dados. Então, é isso que a gente começa a aprender hoje. Eu vou abrir aqui mais uma vez o manual. Deixa eu achar ele aqui. Manual. Esse é o mesmo manual que nós usamos na disciplina de Banco de Dados 1. E aí, deixa eu dar uma busca aqui para encontrar essas quatro operações que eu estou falando para vocês.
Deixa eu ver. Aqui, ó. Essas 4 operações que eu estou falando para vocês, elas estão aqui no item 6.4 deste manual, que são as instruções, os comandos select, insert, update e delete. Nós, na disciplina de banco de dados 1, nós usamos praticamente apenas o insert. Então, agora na disciplina de banco de dados 2, nós vamos começar a usar o comando select, que é o item 6.4.1. E aí, eu vou até clicar aqui, ó, no item 6.4.1 desse manual, para que você conheça melhor a estrutura completa desse comando, que é a sintaxe do select. Então, veja bem, olha o tanto de possibilidades que nós temos para esse comando select. Select, e aí aqui tudo é opcional, ó. Tudo isso aqui são recursos que eu posso ou não colocar no meu comando. E nós vamos começar a estudar esse comando com exemplos mais simples, e durante o semestre nós vamos aprendendo o que significam esses recursos disponíveis aqui nesse comando. Professor, Sim? manda esse manual no chat, se tiver como, por favor. Só um segundinho que eu não te escutei. Deixa eu aumentar meu som aqui. Teria como o senhor mandar esse manual no chat? Tá. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho ele no meu site e eu vou colocar ele agora no chat para você. Então, só confirmar. Confirmei o endereço, então eu vou colocar ele no chat aqui da aula, ó. Aí o link do PDF, e aí você fica à vontade para usar o link ou baixar o PDF para o seu computador. Lembrando que esse manual é o manual da versão 4.0 do MySQL. O MySQL já está praticamente na versão 8, mas como eu expliquei na disciplina de banco de dados 1, o que nós vamos estudar nessa disciplina, esse manual contempla bem o conteúdo que nós vamos estudar, então não há nenhuma necessidade de a princípio, ficar preocupado em ter a versão mais recente desse manual, até porque eu acho que essa foi a última versão completamente traduzida em português. Eu mostrei na disciplina de banco de dados 1, mas vou lembrar aqui novamente que aqui no site do MySQL, no link de documentação, você tem acesso a outras versões de manual do MySQL, que é igual ao do MariaDB, a princípio são idênticos, né? Bom, ok. Então, hoje, a gente vai começar a aprender esse comando select. E eu queria alertar vocês com relação a essa disciplina de banco de dados 2, ela vai ter uma dinâmica. Nossa, gente, tem umas maritacas aqui numa árvore do lado da minha casa, não sei se vocês estão escutando. Vocês estão escutando? Eu escutei. Pelo amor de Deus. Essa maritaca... Maritaca apaixonada, não é possível. Está cantando para algum amor que está próximo. Professor? Sim. Tem fácil aí que o senhor é o manual da MDB? Desculpa, eu não te ouvi. Tem com o senhor o manual da MDB? Manual da MDB? Isso. O que é MDB? É quase irmão do MySQL. MariaDB. Ah, o MariaDB. Tá.
Eu acho que lá no site da MariaDB também tem. Deixa eu ver aqui. Fazendo favor, professor. Deixa eu Se ver. tiver como, né? Se tiver como. Aqui, ó. mariadb.org, documentação. Provavelmente não, eu acredito que não tenha versões em português. Deixa eu dar um ok nesses cookies aqui. Vamos ver aqui, documentação. Introdução. Livros. Vamos ver se tem algum tipo de manual aqui. Books, authors. Não sei se está tendo Aqui é meio diferente, né? Não tem um PDF, são páginas online, tá vendo? Uhum. Mas esse que eu estou disponibilizando, esse PDF aí, ele funciona bem aqui, tá? Ele atende a gente no que a gente precisa. E a gente vai passar muito tempo dessa disciplina, basicamente estudando esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então, esse manual aqui atende bem as nossas necessidades. Como que lê isso aí, professor? Oi? Como que lê essa parte aí? Por exemplo, select, aí tem ali straight join. Aí como é que funciona para entender isso aí? O que ele está querendo dizer? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a te mostrar como é que esse comando funciona. Então, eu vou te mostrar o select com o from, entendeu? Mostro o select com o from. Aí, depois, a gente vai acrescentando coisas. Aí, depois, eu te mostro o select com o from e com o where. Olha o maritaca de novo. Os que estão em letra maiúscula são palavras-chave? Sim, exatamente, muito bem, é isso aí. Mas não somos obrigados a escrever maiúsculo, tá? É uma forma de diferenciar aqui no manual. Então, assim, nós vamos aprender agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do select com from, depois a gente vai usar o select from e where. Aí, lá daqui 1 mês ou 2 meses, nós vamos aprender group by. Depois, mais 1 mês, a gente aprende o having. Order by e limite são mais tranquilos. Então, assim, imagina uma bola de neve. Nós vamos pegar o primeiro pedacinho e começar a construir a bola de neve. E aí, tudo que a gente começa a estudar agora, nas próximas aulas, a gente vai começar a colocar gelo nessa bola de neve. A gente vai adicionando coisas que vão se acumulando até a gente chegar no final do semestre e ficar craque nisso aqui. Eu estava dizendo com relação à dinâmica diferente que nós vamos ter aqui. Vocês devem lembrar, na disciplina de banco de dados 1, praticamente toda a aula gerava uma atividade e essa atividade você me mostrava na semana seguinte e isso valia ponto. Então, na disciplina de banco de dados 1, se não me falha a memória, 14 ou 15 atividades por aí. Aqui a gente vai ter bem menos. Aqui a gente vai ter umas 4 ou 5 atividades só. Só que eu tô fazendo esse alerta porque isso é mais perigoso. Porque vocês estão habituados lá na disciplina de banco de dados 1, a assistir a aula e fazer a tarefa. Assistir a aula e fazer a tarefa. Aqui vai ser diferente. Aqui você precisa assistir a aula e, a partir da aula que você assistiu, escutar as minhas orientações e estudar o que eu vou pedir para estudar depois. Porque eu tenho um banco de dados de exercícios que tem, eu acho, uns 800 exercícios. Logo, no máximo na virada do mês agora... Nossa, depois o senhor me passa esses exercícios. Não, vocês vão fazer. Esses exercícios... 800? Não,
Ah, tá. Possivelmente vocês não... Não, mas cada exercício, quando você tiver craque, você leva 2 minutos para fazer. Então, parece muito, mas se você... E, professor, desculpa interromper o senhor, mas em relação, quando for aula presencial com o senhor, o que a gente vai ter aula presencial com o senhor ou vai ser só remoto mesmo? Nós enviamos uma solicitação do curso de informática pedindo a possibilidade de ter aula presencial. Esse pedido deve ser analisado pelo colegiado do Cefores esse mês, e depois que ele passar pelo colegiado do Cefores, ele segue para o Conselho de Ensino da UFTM e para o Comitê Gestor da Pandemia lá na UFTM. E assim que ele for aprovado, aí cada professor vai fazer o seu planejamento e conversar com a sua turma para ver como que vai ser essa estratégia de retorno presencial. Eu estou na expectativa de, sim, conseguir voltar já a dar as aulas lá no laboratório de informática a partir do mês que vem, pelo menos. Tá? Mas só para que vocês entendam o processo, a documentação nós já encaminhamos e estamos aguardando agora o trâmite dessa documentação dentro da UFTM. Assim que isso for aprovado, aí cada professor vai combinar com os seus alunos da sua turma como é que serão essas aulas presenciais. Certo? Certo. Aí o senhor estava falando dos exercícios aí, dos exercícios. Isso. Professor, Sim. desculpa interromper. Que isso? O edital de Vale Transporte e Vale Alimentação ainda está aberto? Aí, agora você me apertou. Cara, dá uma olhadinha no site da Proace lá. Iago, eu acho que tá assim, viu? Todo mês tem, cara. Tranquilo. Obrigado. É no site da Proace, não é? Olha, não sei. Sim, lá tem o edital. O edital vale para todo mês. Aí você tem que fazer a inscrição lá do... Eles vão pedir para você preencher algumas coisas. Aí depois você tem que enviar. Aí esperar eles aprovarem. É todo mês. Você pode me mandar, Gessel? Manda sim pra você. Obrigado, man. Show de bola. É isso aí. Um colega ajudando o outro. Bom, eu estava falando dos exercícios. Eu vou mostrar para vocês esse exercício. Não sei se eu consigo mostrar isso hoje ainda, mas certamente a partir da próxima aula a gente já vai começar a ver esses exercícios. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa disciplina pode parecer que é mais fácil porque não tem atividade de todo dia, toda aula, mas é o contrário. Porque olha só, na disciplina de banco de dados 1, de 15 atividades que nós fizemos, com 8 ou 9 você era aprovado. Aqui, se a gente vai ter umas 4 ou 5, se você vacilar e não fizer, você fica reprovado. Então, uma das atividades que vai valer nota aqui é fazer esses exercícios que tem no site, que eu vou mostrar na próxima aula. Tá? E depois... Os 800? Não necessariamente os 800, tá? A gente vai ter um parâmetro aí. Eu vou explicar depois, tá? À medida que a gente começar a fazer, a gente vai definir aí uma quantidade, vai ter um simulado também. Então, depois, com calma, a gente vai entrar nesses detalhes. Aí, à medida que for surgindo cada atividade, eu explico como é que vocês devem fazer ela e quantos pontos ela vale, qual que é o percentual dela dentro do 100% da nota da disciplina. Agora, o principal mesmo é que, em alguns momentos dessa disciplina, eu vou explicar um conceito, vou mostrar uns 2 ou 3 exemplos e vou pedir para você estudar outros exemplos e vários outros comandos, principalmente consultando esse manual que eu estou mostrando para vocês. E é aí que você não pode vacilar. Segue a orientação que eu vou te passar. Pega e vai estudar aquilo que eu pedi para você estudar. Por quê? Porque na hora que você for fazer os exercícios lá, se você não estudou isso que eu estou pedindo, você não dá conta de fazer. Tá certo? Então, na aula de hoje, eu quero que você tenha um primeiro contato com esse comando. Para fazer isso, eu vou criar um banco de dados aqui bem simples. Vou usar, inclusive, esse banco de dados que eu tenho aqui no meu site. Ó. Tem aqui banco de dados ISQL.
tem esse banco de dados exemplo, esse banco exemplo aqui, ó, são 3 tabelas, a tabela de estados, a tabela de cidades e a tabela de clientes. Já tem os comandos aqui para criar essas tabelas. Vou copiar isso aqui. Ctrl C. Vou levar isso por... Manda no chat. Oi? Fazendo favor, manda no chat O link? o site. Ah. Isso. Fazendo favor. Eu vou mandar do André.sqlweb, porque aí você vai cair nessa página inicial e aí você clica nesse BDSQL aqui, ó. Ok. Aí tem o banco exemplo aqui, tá? Aproveitando, coloquei no chat, está aí no chat, andré.sqlweb.com.br. Deixa eu pegar aqui o Notepad++, porque eu colei aqueles comandos que eu copiei lá do site e eu vou selecionar tudo e vou editar e converter tudo para letras minúsculas. E aí eu vou separar os comandos aqui. Aqui está o comando de criar a tabela cidades. Aqui está o comando de criar a tabela clientes. E aqui está o comando de criar a tabela estados. Isso aqui para vocês não é novidade. Eu vou acrescentar o engine igual a NODB aqui. Vou pegar esse mesmo e colocar no create table aqui. E no último create table aqui também. Eu imagino que se eu rodar esse comando tudo de uma vez eu não vou ter problema. Então, eu vou criar aqui um banco de dados, criar uma nova base de dados, que eu vou chamar Nossa, eu tô olhando aqui, tem bastante coisa aqui no site do senhor. Ah, sim. Vou chamar esse banco de BD exemplo. A senha pode ser... É um site bem completo. Qualquer coisa. Eu vou pegar alguns exercícios daqui, vou fazer. Criar banco de dados criado. Deixa eu ver se o Workbench, o MyAdmin já vai acessar ele ou se eu vou ter que abrir ele novamente. Acho que vou ter que fechar ele e abrir ele novamente. Pronto, BD... Opa, cliquei errado. BD exemplo. Pronto. Aí eu vou na aba SQL e colo aqueles comandos lá. A coisa que eu fiz foi pegar do site, que está aqui, ó, e converti tudo para letras minúsculas, tá? E agora eu vou mandar executar. Beleza? Não retornou nenhuma mensagem de erro e automaticamente já criou as 3 tabelas aqui, ó. Tabela de estados está vazia. Tabela de cidades também está vazia. E lá nesse site, além de ter o comando para criar as 3 tabelas, tem o comando para fazer os relacionamentos entre essas tabelas, que é esses aqui também, ó. Nós já estudamos isso aqui também na disciplina de banco de dados 1, então não tem novidade nenhuma aqui para vocês. Eu vou mais uma vez pegar esses 2 comandos, converter tudo aqui para letras minúsculas. Pronto, agora eu pego esses comandos daqui e volto aqui para o PHP-MyAdmin, na aba SQL, e vou executar para fazer os relacionamentos. Os relacionamentos são entre a tabela estados e cidades, como está no projeto, estados e cidades e clientes. Cadê a outra? Cidades e clientes. Então, tá aí os 2 comandos, vamos executar. Demorou, mas foi. Beleza. Então, tabelas criadas, relacionamentos criados. Agora eu vou lá no site também e eu vou voltar aqui porque tem... Pessoal, eu vou precisar de só um minutinho, eu já volto, tá? Chegou um carteiro aqui, eu vou ter que receber alguma coisa.
Pronto, pessoal, estou de volta. Há uma encomenda aqui, que é alguma coisa que eu comprei. De onde veio isso aqui? Beleza. Então, aqui no site, o item 1 é a criação das tabelas de relacionamentos. No item 2, tem já comandos prontos para cadastrar alguns estados. Então, eu vou copiar esse comando aqui. Vou lá de volta no PHP MyAdmin, e aqui eu vou colar esse comando, porque eu vou cadastrar os estados na tabela estados, né? Minas Gerais é São Paulo, Rio, Goiás, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Executou com sucesso. E aqui também tem para cadastrar algumas cidades. Então eu vou copiar isso aqui, só não tem clientes. Um dia eu ainda preciso completar isso aqui. Então eu volto na aba SQL. E aqui na aba SQL agora eu vou cadastrar algumas cidades. Pronto. Cidades cadastradas. Foi. Beleza. Então eu vou começar aqui na tabela de estados. Deixa eu ver cidades. Tá aí a tabela de cidades. A tabela de cidades tem a coluna código, a coluna estado, a coluna nome, a coluna área, a coluna população. Ótimo. Então, eu vou abrir isso aqui numa outra aba. Então, vou manter as duas. Isso aqui não me interessa mais, o manual eu quero. Passo o manual para cá. Tá. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. 50. Beleza. Aliás, a gente consegue ver também aqui, ó. Se eu abrir aqui do lado esquerdo, na tabela de cidades, eu consigo ver as colunas aqui, ó. Então, tem área, código, estado, nome e população. Tem as colunas aqui do lado esquerdo. Então, vamos voltar para o manual. O que é o comando select? Eu disse para vocês que são basicamente 4 operações. Eu posso colocar uma informação dentro do banco de dados. Nós fizemos isso no semestre passado, usando o comando insert, ou seja, eu coloco uma informação dentro do banco de dados, eu vou inserir uma informação dentro do banco de dados. E agora, o select é quando eu quero consultar, eu quero buscar informações do banco de dados e trazer para mim visualizar. Isso é muito utilizado dentro das linguagens de programação. Quando você constrói algoritmos, normalmente você precisa de banco de dados, e se o seu algoritmo é o algoritmo que emite um extrato no caixa eletrônico, aquelas informações que estão no extrato, elas vieram de dentro do banco de dados. Então, o seu algoritmo que emite o extrato no caixa eletrônico executa um comando select lá no banco de dados, para trazer esses dados e formatar eles no modelo do extrato para imprimir para aquele cliente que está ali no caixa eletrônico. Então, o select é o MariaDB, o MySQL, me dá essas informações aí. Você manda o select para o software de banco de dados, ele processa esse seu pedido de consulta e te devolve as informações que você solicitou. Então, eu poderia simplesmente falar assim, o software de banco de dados, select NOW. Isso aqui é uma função, que significa agora. Ou seja, eu estou falando o MariaDB, devolve para mim que dia e hora é agora. Então, se eu executar esse comando, ó, vocês vão ver que, como resposta, eu tenho 2021, 10, 19, 14, 11, 24. Ou seja, agora é 14 horas, 11 minutos e 24 segundos do dia 19 de 10 de 2021. Então, eu mandei para o MariaDB, que é o software de banco de dados, uma solicitação de informação. Nesse caso, eu não pedi para o MariaDB nenhuma
informação das tabelas. Eu pedi uma informação do sistema. Mas eu posso pedir para o MariaDB informações das tabelas. E aí, para isso, eu uso o from. Porque é com o from que eu aviso o MariaDB qual tabela tem a informação que eu desejo. Então, aqui no MariaDB, eu vou fazer o seguinte. Eu coloco depois... Ah, outra coisa importantíssima. Na hora de construir o comando, eu tenho que respeitar essa sequência. Então, se eu vou fazer um comando com select, from, where e group by, tem que estar nessa sequência. Eu não posso pôr o group by antes do from. Tá? Então, apesar de que vários desses itens são opcionais, eu uso quando for necessário, quando eu usar, eu devo obedecer à sequência que está aqui. Então, se eu vou fazer um select e vou usar o from, primeiro é o select, depois é o from. E a finalidade, a função do from dentro do meu pedido de consulta é especificar para o MariaDB, ou para qualquer que seja o software de banco de dados, especificar qual tabela tem a informação que eu desejo. Então, aqui na frente do from, eu vou colocar cidades. Por quê? Porque cidades é a tabela que tem as informações que eu desejo. E aí, agora, para finalizar o comando, na frente do select, eu tenho que especificar quais são as informações que me interessam, que estão armazenadas lá na tabela cidades. Então, se eu olhar aqui na estrutura da tabela cidades, existem as colunas área, código, estado, nome e população. Então, aqui no select, eu posso especificar quais itens me interessam. Então, por exemplo, eu posso colocar o nome, vírgula, a população, vírgula, e o código. Então, eu estou solicitando ao software de banco de dados que me dê as informações que estão armazenadas na coluna nome, na coluna população e na coluna código, lá da tabela cidades. Então, eu vou executar esse comando. E aí, veja que o resultado que eu tenho é esse aqui, ó. Ele me deu a coluna nome, a coluna população e a coluna código. Então, eu consigo ver que Uberaba tem 280 mil habitantes e o código de Uberaba é 1. Araxá tem 80 mil habitantes na sua população e o código de Araxá é 3. E assim sucessivamente. É importante você já fazer uma seguinte correlação. Isso que vocês podem tomar como regra. Toda vez que você executar um comando select, vamos lá, presta atenção. Toda vez que você executar um comando select, você terá como resultado uma matriz. Uma matriz. Quantas colunas eu tenho nessa matriz? A quantidade de colunas dessa matriz será exatamente a quantidade de itens que você colocou na frente do select, separadas por vírgula. Então, aqui na frente do select eu coloquei nome, vírgula, população, vírgula, código. Portanto, o resultado desse comando select será uma matriz com 3 colunas. Olha elas aqui, ó. A coluna nome, a coluna população e a coluna código. E a quantidade de linhas? A quantidade de linhas desta matriz depende da quantidade de informações que tem dentro dessa tabela e os critérios que você selecionou, e os critérios a gente vai aprender depois. Bom, vou dar mais alguns exemplos. Importante você lembrar também que a ordem das colunas
Eu chamo isso aqui, ó, de matriz resultante. Por que matriz resultante? Porque se toda vez que eu executar um comando select, o resultado do comando select é uma matriz, eu estou chamando ela de matriz resultante. Executei um select, tenho uma matriz resultante, que é a matriz onde vem os dados que eu pedi. Percebam que a ordem das colunas da matriz resultante corresponde exatamente à ordem dos elementos que eu solicitei na frente do select. Então, aqui no select eu coloquei nome, população e código. Portanto, na matriz resultante vem nome, população e código. Se eu mudar a ordem aqui, ó, eu vou pôr código, vírgula, nome, vírgula, população. Lá da tabela cidades. Executar. Então, percebam que agora na matriz resultante veio código, nome e população. Então, é importante lembrar que a ordem das colunas da matriz resultante é exatamente igual à ordem dos elementos que você colocou aqui na frente do select. Tá tranquilo, gente? Alguma dúvida até agora? Professor, Sim? só para você explicar novamente, eu não vi essa parte aqui, o senhor falou do from, né, do select, onde você encontrou ele para colocar aí no MariaDB? Então, o select, com todas as suas opções, ele está aqui no manual, no item 6.4.1. Então, nós estamos testando um primeiro exemplo desse comando select, usando apenas select e from. Esse primeiro exemplo que eu estou demonstrando é esse aqui, onde eu coloco o select para buscar informações na tabela cidades, e lá dessa tabela cidades eu estou pedindo código, nome e população. Ok? Ok. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, professor, Pode falar. toda vez para fazer esse comando aí, select e front, tem que ir lá no manual e transporta ele para aí, no caso? Na realidade, não. Você vai acabar decorando, porque são poucos itens, né? Então, você vai acabar lembrando. Vou digitar o select e o from, ou daqui um pouquinho a gente vai ver que tem outras opções também. E aí você acaba... O manual é uma fonte de tirar dúvida, né? Quando você não lembra, o que vem primeiro, o select ou o from? Aí você consulta o manual para lembrar quem vem primeiro, entendeu? Entendi. Pode falar, Iago. Ele disse que já pergunta, professor, que o microfone dele bugou. Ele pôs no chat? Tá. Sim. Beleza. Quando voltar o microfone aí, você fica à vontade, Iago. Bom, deixa eu fazer mais um exemplo. Vamos lá para a tabela de estados. Eu quero ver... Ô, professor, Sim. só mais uma pergunta. Aí, no caso, nesse segundo período agora que a gente está, a gente vai continuar fazendo lá os bancos de dados, no caso, ou não vai? Não entendi sua pergunta. Agora, nesse segundo semestre, a gente vai ficar usando os bancos de dados para transportar para o MariaDB? Não, eu vou pedir para que vocês façam só esse exemplo que eu estou fazendo aqui hoje, mas para que vocês tenham essa primeira experiência. Certinho. Mas eu já tenho alguns bancos de dados prontos que a gente vai usar para aprender os conceitos e aplicar o que a gente precisa aprender. Então, a gente não vai ficar criando muito banco de dados, não. Isso a gente já fez muito na disciplina de banco de dados 1. Ok. Professor? Sim? Arrumei meu microfone aqui. Só para fixar, para mim ter certeza, no caso, o select a gente usa para procurar uma informação, aquele nome, eu não lembro dos outros dois,
serve para encontrar informação no coisa. Aí o from é de onde que vai vir a informação? Isso. No from é a tabela onde estão as informações que você quer buscar. E no select, você especifica quais são essas informações que você deseja trazer na matriz resultante. Entendi. Tranquilo. Obrigado. Nada. Estou vendo aqui, gente. Vamos fazer um exemplo agora com a tabela de estados. Então, na tabela de estados, se eu quero buscar algumas informações da tabela estados, então, no from do meu comando select, eu tenho que escrever estados. From estados, por quê? Porque é na tabela estados que tem as informações que me interessam. No select, eu vou colocar o que eu quero e em que ordem eu quero. Na tabela estados, eu estou vendo aqui do lado esquerdo, só tem 2 colunas. A coluna nome e a coluna sigla. Então, se eu colocar aqui, ó, sigla, vírgula, nome, eu estou pedindo para o software de banco de dados. Aqui no caso é MariaDB. O MariaDB, vai lá na tabela estados, pega o conteúdo da coluna sigla, mais o conteúdo da coluna nome e traz para mim. Então, só de olhar para esse comando aqui, ó, você já sabe que a matriz resultante terá 2 colunas. A primeira coluna será a sigla do estado, a segunda coluna será o nome do estado. Agora, quantas linhas tem? Não sei. Aí depende de quantas linhas tem dentro da tabela estado. Aí, para mim conseguir navegar, professor, por exemplo, dentro de uma empresa, para eu conseguir navegar, eu vou ter que usar esses códigos aí? É tipo isso? Como navegar? Não entendi o navegar. Navegar, por exemplo, porque dentro de uma empresa, o banco de dados é enorme, né? Então, para mim querer selecionar alguma informação específica, eu vou ter que usar esses códigos aí, não vou? Então, excelente pergunta a sua. Nós vamos usar esses códigos, sim. Só que aí tem muito mais recurso aqui, ó, que a gente vai aprender e você vai perceber que é muito simples de solicitar uma informação muito específica. Nos próximos exemplos das próximas aulas, você vai começar a perceber que é possível pedir a informação que você quer do jeito que você quer. Professor, Oi. o que é essa MariaDB? Que falou que era MariaDB é a irmã gêmea do MySQL. Isso, mas é porque você está num PHP. Esse PHP é o MariaDB, então? Não. Esse PHP MyAdmin é um aplicativo que foi escrito por um programador para que, através desse aplicativo, eu consiga interagir com um software de banco de dados. Entendi. Aqui no caso... Oi? E o MariaDB? O MariaDB é o software de banco de dados. O banco de dados, com todas as informações armazenadas, estão lá no computador, sob a responsabilidade do MariaDB. Eu não tenho acesso aos bancos de dados sem pedir para o MariaDB. Entendi. Tá? Então, funciona assim. Cadê os bancos de dados? Com os seus respectivos dados? Estão lá dentro do computador. Como é que eu faço para ter acesso? Você não tem acesso. Você interage, você conversa com o software de banco de dados, aqui no caso o MariaDB. É como se você tivesse o seguinte... deixa eu achar um exemplo aqui, quer ver? Vamos pegar o iFood, aquele aplicativo de pedir comida. Você tem acesso à cozinha do restaurante? Você tem que ir no restaurante? Não. Você tem um aplicativo. O aplicativo fica o quê? O aplicativo, você conversa com o aplicativo. Você pede para o aplicativo. Aplicativo, eu quero 5 pastel de carne e 3 de queijo. O que o aplicativo faz? Vai lá naquele restaurante e manda a cozinheira fazer aqueles pastéis. Quando a cozinheira terminar aqueles pastéis, ela passa para o entregador e o entregador leva para sua casa. Então, você não tem acesso à cozinha com o pastel. Você tem o aplicativo. O aplicativo faz o meio de campo entre você
e o pastel que você está querendo. Aqui é muito parecido. Eu não tenho acesso, eu não tenho aqui como usar qualquer instrumento para ir direto lá dentro do banco de dados. Eu tenho que pedir o software de banco de dados. No caso, o software que eu tenho que pedir é o MariaDB. E o PHP-MyAdmin é um aplicativo que foi feito para que eu tenha uma interface para conversar com o MariaDB que está escondido lá atrás. Então, quando eu escrevo isso aqui, ó, esse comando, o PHP-MyAdmin, quando eu clico nesse botão executar, o PHP-MyAdmin pega esse comando aqui, manda para o MariaDB interpreta o que está sendo pedido para o MariaDB, ou seja, o que o MariaDB faz? Vai lá dentro do banco de dados, pega aquilo que você pediu e devolve para o PHP-MyAdmin. E o PHP-MyAdmin mostra para a gente aqui embaixo. Ficou mais claro? Ficou. Assim. Então, o PHP-MyAdmin é só um aplicativo que a gente usa para conseguir interagir com o software de banco de dados, que é o MariaDB. Ele é o guardião dos bancos de dados. Só ele mexe, mais ninguém. Até por questões de segurança também. Certo? Obrigada, professor. Aí, ó, quando eu clico no botão executar, olha o que veio. Veio a coluna sigla e a coluna nome lá da tabela estados. E se eu resolver mudar a ordem? Não, eu não quero, eu quero a sigla depois. Então, eu quero o nome dos estados, ou quero só os nomes dos estados, não quero sigla. Então, se eu executar, percebam que agora o resultado mudou. Eu tenho uma matriz resultante com uma única coluna. Essa coluna é a coluna nome que eu solicitei, e as linhas correspondem às linhas que tinha lá dentro dessa tabela, que o MariaDB achou e devolveu. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Então, recapitulando, na aula de hoje, é apenas um primeiro e simples, muito simples, um primeiro contato com esse comando select. Isso aqui, gente, é 70%, 80% dessa disciplina que nós vamos estudar de Banco de Dados 2, é estudar esse comando. Vocês não têm noção do poder que isso aqui tem. Vocês vão começar a descobrir à medida que vocês começarem a estudar, estudar e prestar atenção nas nossas aulas, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Não é atividade, tá? É só mesmo porque uma coisa é você assistir eu fazendo. Outra coisa é você aproveitar agora, que a gente vai encerrar a aula, mais uns minutinhos, até o final da tarde, para pegar tudo que eu fiz aqui e fazer no seu computador. Quem não tiver conta aqui no Data Center, não tiver usuário para acesso a essa área com PHP-MyAdmin, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu crio e passo o usuário e senha, tá? Mas eu imagino que todos tenham lá de banco de dados 1, né? Então, eu vou, assim, mais 20 minutos, meia hora no máximo, eu já vou colocar essa aula aqui lá no YouTube. Vai ter uma playlist para a disciplina Banco de Dados 2, no semestre 2021-2. Lembre-se que as playlists do YouTube estão por semestre e disciplina. Então, vai ser 2021-2, Banco de Dados 2, tá? Professor? Sim? Posso utilizar um banco de dados que eu fiz semestre passado para poder fazer essa atividade? Pode, sem problema. O que eu quero é que vocês repitam essa experiência de abrir um banco de dados, ver quais as tabelas que tem e criar aqui os comandos select from para ver o conteúdo nas ordens que você desejar. Eu gostaria que vocês praticassem isso aí até o final da tarde de hoje, usando o restante do horário da aula de hoje. E aí, na próxima aula, a gente começa a incrementar as outras funcionalidades que nós temos disponíveis nesse comando, que vocês vão ver que é muito poderoso. Alguma dúvida? Professor? Sim? Eu queria perguntar se os bancos de dados que a gente fez no semestre passado, a gente pode alterar, deletar, ou eles vão ser usados nesse... Pode. Se quiser apagar, pode.
Para apagar, você tem que vir aqui, ó. Gerenciamento MySQL. Engraçado. Aqui no painel de controle, né? Ele fala gerenciamento MySQL. Mas, na realidade, quando você entra no PHP MyAdmin, aqui, ó, o servidor, o tipo de servidor é MariaDB. Isso é uma curiosidade apenas, né? É porque os dois são irmãos gêmeos mesmo. Pode usar os bancos de dados que você já tem pronto da disciplina passada, não tem problema. E se tiver muito, se você quiser fazer uma limpeza, só você vir aqui, ó, no gerenciamento MySQL, seleciona o banco que você quer apagar, marcou, você vem aqui em deletar, você apaga ele. Certo? Professor, Tudo certo. teria como você depois me passar o usuário e a senha? Fazendo um favor? Sim, você já tem usuário. Ah, você não tem ainda? Não. Faz só um favor para mim, Flavielle, me manda uma mensagem no WhatsApp para mim não esquecer, tá? Pode mandar direto para mim, que aí eu já crio e te respondo na sua mensagem. Porque agora eu vou pegar o vídeo dessa aula aqui, subir para o YouTube e eu ando tão ruim da cachola que é só fazer uma coisinha diferente aqui, 2 minutos depois eu já esqueci o que você pediu. Aí você deixando a mensagem no WhatsApp eu não esqueço. Por favor, tá? Mais alguém, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, professor, Sim. é só referente ao site que o senhor pegou os bancos de dados aí? Tá no chat. Ah, sim. andré.sqlweb.com.br. Pode pegar, lá tem vários no caso? Professor? Não, tem só esse que eu mostrei de exemplo. Ah, sim. Algo mais, pessoal? Para mim tá tranquilo. Show de bola. Então, agora, da agora para o final da tarde, pega lá o PHP MyAdmin e faça essas simulações que eu fiz aqui nos seus bancos de dados, ou então crie esse banco de dados igual eu criei. Mais 15, 20 minutos, essa aula já vai estar lá no YouTube para quem quiser seguir os passos que eu fiz aqui também, tá certo? Certinho, professor. Certinho. Pessoal, excelente tarde, excelentes estudos para vocês. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, professor. Até a próxima. Abraço, professor. Falou. Até mais. Valeu, pessoal. Falou, até mais.